Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o que é o Espiritismo, uma aula que a gente usa o livro base, né, de Kardec, Allan Kardec, que tem o mesmo título, que é o Espiritismo. Remetendo-nos à aula anterior, nós falamos sobre a origem das ideias espíritas modernas. Por que a gente entra nesse assunto? Por que a gente entrou nesse assunto? Porque as ideias espíritas antigas, elas partiam da suposição de que os espíritos eram seres sobrenaturais, que Deus é um ser sobrenatural. Então eles partiam da noção de que espíritos existem e a partir daí a gente explica os fenômenos. A ideia moderna, as ideias modernas é o contrário, parte do fenômeno em si. Então, quer dizer, os cientistas observaram, né, um fenômeno material sem ter uma ideia do que estava acontecendo e, a partir das observações, eles verificaram, né, que o fenômeno era inteligente, que eles podiam se comunicar, por exemplo, com uma mesa. Só que mesa não tem cérebro, mesa não fala, mesa não pensa. Então, algo estava acontecendo ali para que a mesa pudesse se comunicar. Por exemplo, um celular não fala, não é mesmo? O celular não pode falar sozinho. Quem fala é o ser humano que está se comunicando através do celular. E a partir daí a gente conclui que não é o celular que é inteligente, é o ser humano por detrás da máquina que se comunica através dela. Então, foi assim que os cientistas perceberam que os espíritos existem, a partir de, por exemplo, uma mesa que falava e percebeu que a mesa era o veículo pelo qual o espírito podia se manifestar. Só que para ele se manifestar, ele precisava também de alguém que tivesse uma energia, né? Um médium, por exemplo. Então, esse médium deveria estar ali junto ao objeto, junto ao espírito, e a energia desse médium que era usada pelo espírito para fazer com que a mesa se mexesse. Bom, então, vamos lá, vamos continuar na nossa aula de hoje, que é a seguinte. A gente vai fazer a pergunta, vai responder essa pergunta: como os espíritos podem se comunicar conosco, né? Então a gente está na parte que fala sobre os meios de comunicação. Essa parte é uma parte mais extensa, então eu dividi ela, tá bem? Bom, eu dividi nos diálogos, tá? Então a gente vai falar sobre o primeiro diálogo de hoje, que é esse aqui. O visitante chega e pergunta para o Kardec o seguinte: falastes de meios de comunicação. Podereis dar-me disso uma ideia, porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco, né? Ele queria saber como é que isso funciona, né? O visitante. E Kardec diz o seguinte: de boa vontade, vou fazê-lo. Contudo, abreviadamente, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Quer dizer que o Livro dos Médiuns explica como se dá esse fenômeno, ok? E aí ele continua. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. Tá bem? Então, o que o Kardec vai falar aqui, né, para esse visitante, vai dar uma noção para ele do que ele pode entender desses fenômenos que ele está querendo observar. E aí, Kardec diz assim: a existência desse envoltório semimaterial, né, que é o perispírito, é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostrar-vos a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas
que lhes servem de intermediárias, né? Isso seriam os médiuns. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem, quer dizer, os espíritos nos sugerem ideias e pensamentos. Então, esse é o meio mais vulgar. É este, porém, um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Quer dizer, você bota o ouvido assim na mesa e você ouve a pancada, ou na porta, ou no travesseiro, na cama, não interessa o tipo de objeto, ok? Mas é isso que ele quer dizer. Quando ele fala, muitas vezes você pode ouvir na própria substância dos corpos, é isso que ele quer dizer. Esse modo primitivo, quer dizer, primitivo que já não se usa, tá? Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. Por exemplo, antigamente existia o disco, né? O aparelho de disco que a gente colocava o disco e ouvia música no disco. Hoje, quem usa mais os discos são os DJs, porque eles trabalham com eles. Às vezes, nem isso, né? Muitas vezes os DJs não precisam não fazem nem questão de usar um disco. Mas é isso, o disco é uma coisa hoje considerada primitiva. A gente não usa mais o disco. Ou o telegrama, ou o pombo correio, né? Não se usa mais. São modos primitivos de comunicação, entendeu? E é a isso que ele se refere quando ele fala do modo primitivo. Ele está se referindo ao modo de comunicação dos espíritos que não é mais usado. Pode ser encontrado? Pode, mas os espíritos mais evoluídos preferem coisas mais evoluídas, como as pessoas mais evoluídas preferem a tecnologia, ao invés de coisas que demoram para serem para se trabalhar, né? Devido à rapidez que a gente está, a dinâmica da vida. Bom, aí ele continua. A escrita substituiu e é obtida de diferentes maneiras. Quer dizer, então, para as batidas, para as pancadas, foi substituído pela escrita, que é mais rápida. Bom, serviu-se no começo e serve-se ainda algumas vezes de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são diferentes. O médium são indiferentes, tá? Então quer dizer que ele está dizendo que não importa qual é a substância do objeto, se o objeto é de madeira, de metal, de plástico, não interessa, tá? Não interessa essas propriedades, porque se o espírito estiver ali, se ele quiser atuar, se ele puder atuar, se tiverem energias propícias para isso, um médium, né, propício para criar esses efeitos, o espírito pode se utilizar de qualquer objeto, tipo de objeto. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência e recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis, tá? Então, antes tinha esse intermediário e agora não é necessário. Agora o médium mesmo pode fazer, porque percebeu que podia, né? Antigamente ele não sabia se podia ou não. Bom, os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, do ouvido, né? Pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo
torna conhecidos. Os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de sua organização. Assim, temos médiuns de efeitos físicos, isto é, aptos para produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos, etc. Esses médiuns de efeitos físicos, quando o efeito acontece, todo mundo pode ver o efeito, né? Então, se o médium é um médium de efeito físico e tem uma pancada na parede, todo mundo vai ouvir a pancada, porque é um efeito físico. Se tem um espírito que aparece, né? Todo mundo vai ver o espírito, porque é um efeito físico. Então, quando é efeito físico, qualquer pessoa, seja ela médium ou não, pode observar esse efeito. Mas esse efeito só pode ser produzido se tiver um médium de efeito físico no ambiente em que as outras pessoas estão, para poderem ser testemunhas daquele efeito, né? Se não for assim, o médium ele pode estar sozinho, o efeito físico acontecer também, mas ele não vai saber se isso é um efeito físico ou não, porque ele está vendo, mas ele não sabe se alguém mais pode ver. Ele não tem quem ele fale assim, aí você tá vendo o que eu tô vendo, né? Não tem. Então, é melhor que ele esteja acompanhado de outras pessoas para poder provar o que está acontecendo. No caso, se ele quiser provar, né? E aí, ele continua dizendo assim, há médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes. E aí, no escrevente, ele fala assim, esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também é mais preciosa por ser a que permite comunicações mais frequentes e rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber-se o modo pelo qual se opera o fenômeno. O espírito atua, algumas vezes, diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. Esse é o médium escrevente mecânico. Então é assim que se chama o médium escrevente mecânico, no qual o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, ok? Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, o seu pensamento se comunica com o deste, que então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los com facilidade. Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiums. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Ademais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de execução. Então não interessa qual é o tipo de meio que o médium se utiliza. O importante é a qualidade da comunicação, ok? E principalmente qualidade moral da comunicação, né? Comunicações frívolas, aquele rapaz vai me namorar ou não? Eu vou conseguir aquele emprego ou não? Isso são comunicações, sabe, que não te trazem uma evolução espiritual. Então, a comunicação desse tipo, você já sabe que vai ser uma comunicação que não será boa. Pode vir qualquer espírito zombeteiro responder essas perguntas. E você vai se satisfazer com as respostas e vão rir da sua cara enquanto você tá todo feliz. Enfim, ficamos por aqui por hoje. Na próxima aula a gente vai responder uma pergunta que é a seguinte: podemos tentar nos comunicar nós mesmos com os espíritos sem intermédio de outras pessoas, dos médios e tal? Bem legal, né? Espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.